E hoje nós vamos ter uma palavra, tá, a respeito de vaidade e de ouvir e obedecer. Tá? Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Eclesiastes. Quatro, de 1 a 8. Eclesiastes 4, do versículo 1 ao versículo 8. Então, olhei de novo para toda a injustiça que existe nesse mundo. Vi muitos sendo explorados e maltratados. Eles choravam, mas ninguém os ajudava. Ninguém os ajudava porque os seus perseguidores tinham o poder do seu lado. Por isso, cheguei a essa conclusão. Aqueles que morreram são mais felizes dos que continuam vivos. Porém, mais felizes do que todos são aqueles que ainda não nasceram e ainda não viram as injustiças que há neste mundo. Também descobri por que as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho. É porque elas querem ser mais do que os outros, mas tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Dizem que só mesmo um louco chegaria ao ponto de cruzar os braços e passar fome até morrer. Pode ser, mas é melhor ter pouco numa das mãos, com a paz de espírito, do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, tentando pegar o vento. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão e uma triste maneira de viver. Amém? Eu gostaria de trazer aqui um pouco da natureza humana. Nós vemos nesses versículos, né, sobre injustiça, sobre trabalho excessivo, sobre coisas, né, que acontecem até hoje, diariamente na nossa vida e que nós acompanhamos e vemos. Esse livro foi escrito, tá, esses versículos foram escritos, tá, por Salomão a 935 no ano de 935 antes de Cristo, ou seja, praticamente há 3.000 anos atrás. E são tão atuais que a gente poderia simplesmente estar vendo o que acontece hoje em dia. O livro todo de Eclesiastes, tá, trata do esforço humano, da natureza humana, tá? E são conclusões de que Salomão, tá, chega após a sua vida, e que ele vê que é tudo vaidade, que é tudo correr atrás do vento. Tá? E vamos falar um pouco a respeito de Salomão. Mas antes de falar de Salomão, eu vou dar uma pequena entrada a respeito do rei Davi. Tá? Rei Davi, ele foi um rei, tá, que tinha o coração segundo o coração de Deus. Ele assumiu um reinado, certo? Onde tinha muita coisa errada do rei Saul, e ele transformou aquela nação. Na realidade, ele gerou uma nação.
Eram 12 tribos espalhadas, desunidas, e ele acabou com o seu trabalho, em 40 anos de reinado, tá? Ele criou uma nação. Tá? Ele transformou a realidade daquele povo, tá? Ele conquistou Jerusalém, ele conquistou territórios, ele eliminou seus inimigos, ele era um rei, um guerreiro, um homem de Deus. Tá? E quando ele passou o seu reinado para Salomão, tá? Ele deu para Salomão um reino totalmente diferente do que ele herdou. Como Deus não permitiu que ele construísse o templo, ele durante 40 anos ele foi preparando tudo para que seu filho Salomão construísse o templo. Tá? Então ele preparou ouro, prata, mármores, pedras raras, joias, madeiras de excelência, tá? Tudo para construir o templo para Deus. Aí vem Salomão, tá? E Salomão, logo de cara, ele chama a atenção de Deus, porque Deus diz para ele assim: pede para mim o que você quiser que eu vou te dar. E ele pede sabedoria. Aquilo alegrou o coração de Deus, apesar que Deus sonda, no Salmo 139, Deus diz que Deus sonda e conhece o nosso coração, que antes que a palavra nos saia à boca, Deus já a conhece. Então, provavelmente, Deus já sabia o que Salomão ia pedir, tá? Mas mesmo assim, aquilo alegrou a Deus. Ele deve estar pensando: esse cara é bom, esse aí, olha, gostei, o cara chegando. E falou para Salomão assim: eu não vou te dar só sabedoria, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar tudo o que o seu coração desejar. E Salomão até hoje é conhecido, né, por sua sabedoria. Ele é famoso, tá? Pelas suas riquezas e pelas suas mulheres. Ele começou o reinado muito bem, tipo assim, ganhando o jogo de 5-0. Mas quando ele terminou, tá? Ele estava perdendo de goleada, porque ele começou bem, pediu sabedoria, usou a sabedoria, mas em uma área na vida dele, certo? Ele fracassou. Salomão se casou teve 700 esposas e 300 concubinas. Poxa vida, eu acho que faltou sabedoria para arrumar tanta mulher, certo? Você imagina, fica imaginando, uma mulher já é difícil você cuidar. Provavelmente todas elas tinham um déficit de atenção dele, porque como dar conta de tudo isso? Provavelmente ele tinha um departamento exclusivo no seu reino só para cuidar das esposas, certo? Ele tinha lá provavelmente também, né, uma logística tremenda para cuidar de tudo aquilo, tá? Ele devia ter também pessoas ali que ficavam de cabelo em pé tentando gerenciar todo aquele estoque de mulher, tá? Porque vira e mexe, o homem ia lá e casava com outra, trazia outra, arrumava outra. Chegou uma hora que ele resolveu importar esposas, porque acho que não tinha tanta esposa bonita lá, ele resolveu pegar de fora. E ele começou a importar. Agora você imagina esse povo cuidando de tudo isso. E ele, de vez em quando, ele ia lá, né, e trazia uma mulher nova e punha lá. E junto com essas mulheres que ele importou a idolatria para dentro do seu reino. Tá? Essas mulheres ficavam ansiosas o tempo todo. O que elas faziam? Provavelmente, né, as que vieram de fora trouxeram a sua cultura, trouxeram os seus deuses e começaram a cultuar seus deuses. E aquilo foi entrando dentro da nação, entrou dentro do reino, sabe, se expandiu para fora,
Entendeu? E a partir dali, o negócio se complicou. Então Salomão, com toda a sua sabedoria, com toda a sua cultura, com todo o seu conhecimento, com toda a sua riqueza, não foi capaz de ver que tinha uma brecha dentro da sua casa. Então, quando nós lemos esse livro aqui, tá, esses versículos que eu falei, tá, é algo assim que acaba mostrando a natureza humana. Como é a natureza humana? Quando Deus criou o universo, lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, Ele criou as águas, os mares, o céu, as estrelas, criou os animais, tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Você olha para um pássaro, você fica encantado com as cores, como ele canta. Você olha para uma planta, para uma flor, você fica encantado com a beleza, com as cores diferenciadas, entendeu? Você anda, você vê o mar, a perfeição da criação do mar. Você olha para o céu, você vê a perfeição do funcionamento do universo. Aí Deus criou o homem. Por que cargas d'água? Justamente o homem foi dar chabu. Por que cargas d'água? Justamente o homem não era para ser perfeito, se ele foi criado melhor que tudo que Deus criou, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então o homem, quando foi criado, era para ser perfeito, tanto quanto tudo que Deus criou. Mas a desobediência mudou a história. Talvez se Adão não tivesse desobedecido a Deus, hoje, não tem nem como imaginar como que seria, o que ia acontecer depois do paraíso. Tá? Então, a gente para analisar. Deus criou perfeito, mas o pecado, a desobediência, estragou. Deu ruim. E entrou um monte de coisa, cobiça, malícia, inveja, mentira, ódio, ira, rancor, enfim, entrou um monte de coisa. Espalhou, afastou o homem de Deus, da perfeição de Deus, dos planos de Deus. Tá? E a gente para pensar e fala assim, poxa vida, como que Deus vê tudo isso, né? Com que olhar? Porque tem que ser muito paciente para criar tudo perfeito e de repente ver uma parte da sua criação estragada. Aí Deus age com muita paciência, paciência, porque se fosse eu, olha, sinceramente, só de olhar o que a gente vê por aí nos dia a dia, dá vontade de falar assim, Deus, começa de novo, passa uma borracha e começa de novo, faz de novo para ver se dá certo dessa vez. Não, mas Deus, Ele insiste. Né? Eu acho que, eu poderia dizer assim, até que Deus é brasileiro, porque Ele fica tentando dar um jeitinho na criação dEle, certo? Primeiro, Ele criou o quê? Tá? Ele deu um modo de ser expiado os pecados. Coitadinho dos carneirinhos, coitadinho das pombas, coitadinho dos bezerrinhos. Quanto mais perfeito, era sinônimo de ir para o sacrifício. Toda vez que o homem pecava, catava um animalzinho perfeito, bonitinho, e levava lá para o profeta matar. Expiar o pecado. Eu fico pensando assim, sabe, será que esses animais não foram lá no céu e falaram assim, Deus, pelo amor de Deus, olha, nasceu um filhinho perfeito, já levaram para matar por causa do pecado deles. Você tem que dar um jeito nesse troço aí, porque não é possível. As minhas pombinhas morrendo, sabe, os meus carneirinhos morrendo, sabe, os meus bezerrinhos morrendo, as minhas pombas morrendo. Por quê? Tudo para pagar pelo pecado desse povo aí, dá um jeito aí. Não. Aí Deus pega e fala assim, eu vou dar um jeito.
já que estão tirando os filhos dos animais, que são perfeitos e não pecaram, eu vou dar o meu filho, que é perfeito e não pecou. Aí Deus tenta mais uma vez mudar a história da criação do homem e dar mais uma oportunidade. Só que dessa vez, Deus fez definitivo. O cordeiro foi lá, lavou e remiu pelo seu sangue todo o pecado. Quem aceitou é perdoado, quem não aceitou, que depois preste conta para Deus. Tá? Então a gente vê assim, Deus deu um jeito, Ele é paciente, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, porque se fosse outro, a gente já tinha resolvido essa questão fazia muito tempo. Aí Ele deu um jeitinho, e hoje o mundo está desse jeito, quem quer é salvo, quem não quer, depois presta conta para Deus. Aí a gente vê assim, né? Que Salomão, quanto mais ele tinha, tá? Quanto mais ele teve, e tem muitas pessoas que quanto mais tem, mais acaba se afastando de Deus, mais acaba assim, dando isso como como se tivesse uma predisposição maior, sabe, para afastar de Deus. Então a gente não se torna dependente de Deus, a gente deixa de ser dependente de Deus para ser dependente do dinheiro, para ser dependente dos bens materiais, como se aquilo tudo, como o próprio Salomão falou, é vento, é ilusão, é futilidade. Salomão, para ele, chegou uma idade, uma época, chegou um momento, depois dele refletir muito, diante da sua sabedoria, de ver as coisas que aconteciam, ele escreveu Eclesiastes e colocou ali que tudo é vaidade, tudo é futilidade. E é, porque a gente não leva nada dessa vida. Tudo, por mais que a gente leu aqui, foi só uma pequena amostra, mas ele fala aqui que é mais feliz do que todos aqueles que ainda não nasceram e ainda não viram as injustiças desse mundo, que é mais feliz quem nem nasceu do que aquele que nasceu, viveu, viu as injustiças e morreu, ou aqueles que ainda estão vivos e veem a injustiça e ainda continuam vivos. Aquele que nem nasceu, entendeu? É melhor ainda, entendeu? Porque ele não viu ainda as injustiças, e elas vão ter, porque o pecado está no meio de nós, o homem se afastou de Deus, tá? Tudo por quê? Por causa da desobediência. Então, vaidade a gente pode traduzir por futilidade, é uma futilidade, entendeu? E refere-se a uma natureza passageira, ilusória, tá? No sentido de realizações humanas, quando vistas fora do conceito de Deus. Quando você tem um bem material, mas você administra a sua vida, você sabe que aquilo é importante, mas que mais importante é Deus, é diferente. Quando você não trabalha para juntar riquezas, mas você trabalha, você pode até juntar riqueza, mas Deus está no comando da sua vida e você está na obediência, é diferente, é muito diferente. Em Eclesiastes 2:11, Salomão, ele cita que tudo que ele conquistou, todo o seu trabalho, todos os seus anos foram vaidade e correr atrás do vento. Depois de experimentar riqueza, sabedoria, prazeres, tá? Ele achava que tudo aquilo não tinha mais significado. Tudo sem Deus perde o significado. Tá? Então nós temos que refletir quais são as nossas prioridades. Tá? E a partir dessa reflexão, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no Deuteronômio 28. Eu gosto muito dessa passagem. Eu acho ela muito interessante e muito importante.
Quer dizer, foi escrita por Moisés muitos anos antes de Salomão. Eu vou ler só o versículo 1 e 2, mas eu gostaria que vocês, quando estivessem em casa, vocês lessem, tá, os versículos seguintes, tá? Porque o versículo 1 e o 2, Deus impõe algumas condições para o povo realizar. A partir do versículo 3 aos 14, ele fala sobre bênçãos. E depois do 15 até o 68, ele fala sobre as maldições. Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhes estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus e Ele lhes dará todas essas bênçãos. Então são condições, tá? Ouvir e obedecer, tá? Então, em algumas traduções está escrito assim: se você atentamente ouvir, se fielmente ouvir, se ouvires a voz do eterno teu Deus, ouvir o quê? A palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Aí tem assim, nessas mesmas traduções tem assim: tendo o cuidado de guardar, ou tendo o zelo de seguir, ou ainda se fielmente obedecer. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção no atentamente ouvir ou fielmente ouvir. Porque o ouvir a palavra, certo? Não é simplesmente ouvir por ouvir. E não é qualquer palavra. São os mandamentos de Deus. Então ele fala: se você guardar os meus mandamentos, se você ouvir o meu mandamento, guardar no seu coração, guardar na sua mente e obedecer, você vai ter bênçãos. Aí ele começa a citar as bênçãos. Você será feliz no campo, sua família será próspera, os seus animais serão abençoados, o seu campo será abençoado, que traduzindo para hoje, né? E traduzindo para hoje, seria assim, certo? O seu trabalho vai ser abençoado, tá? Quando ele fala em campo, é a labuta no campo, tá? Que era comum naquela época, o pessoal trabalhava no campo. Mas hoje pode ser no seu trabalho, na sua empresa, onde você está ganhando o seu pão no dia a dia. Tá? Então, se você guardar, ouvir e guardar, você vai ser abençoado em todas as áreas. A sua família, os seus filhos, tá? Ele cita todos esses. Mas a partir do 14, diz assim: mas se vocês não guardarem e não obedecerem os meus mandamentos, aí ele começa a dizer: serás maldito no campo, maldito na cidade, maldito os seus animais, maldito os seus filhos, e vai. Só que as maldições, elas são muito maiores que as bênçãos. E é aí que está o negócio. Aí é que aperta o calo, aí é que o negócio pega. Tá? Você conhece a palavra, você ouviu a palavra. Você muitas vezes ouve um hino, você está ouvindo atentamente aquele hino está falando, você está sendo tocado no seu coração, está tocando no teu, o Espírito Santo está tocando em você, então aquilo é para você. Se o pastor prega, se um missionário prega, se você ouve um culto pela internet, se você, onde você estiver ouvindo aquela palavra e aquela palavra tocar no teu coração, e você guardar e obedecer os mandamentos do Senhor, você vai ser abençoado. Tem pessoas que quando coloca na cabeça que quer fazer algo, ela quer de qualquer forma fazer algo. Aí ela conhece Deus, ela é evangélica, ela é cristã, aí ela pega e começa: aí eu vou fazer um propósito com Deus, eu vou orar,
eu vou falar com o meu pastor, eu vou falar com o meu amigo. Aí Deus começa a falar tudo que não, se o pastor vai falar contra, o fulano fala contra, mas você está ali no propósito, porque você já decidiu, e não importa o que você está ouvindo. Então Deus já falou com você, não faz isso, não tem minha bênção. A pessoa ouve, mas ela já colocou no coração que ela já decidiu o que ela quer. E quando a pessoa decide, né, aí essa passagem, esse pedaço que me lembra, né, o profeta que pede uma prova para Deus e pede para garoar à noite, que a garoa caia em todo o campo, mas não caia numa planta. Gideão. Aí ele pede ao contrário, Deus à noite vem do jeitinho que ele pediu, no outro dia ele pede ao contrário, só vai cair o orvalho na planta, no resto não vai ouvir, não vai cair. Aí Deus vai lá e faz para ele do jeito que ele pediu, certo? Então está provado que Deus falou com ele, Deus falou com Gideão e falou assim, olha, eu estou te dando a resposta. Você pediu uma resposta e eu estou te dando uma resposta. Tem gente que pede, o orvalho cai do jeito que ele cai, não cai do jeito que ele pediu, mas ele fica tentando. Aí ele vai falar para um, vai falar com o outro, vai atrás do pastor, porque ele está esperando uma palavra que saia da boca de alguém e que o embase a fazer o que ele quer, que o autorize, que ele sinta que ele tem alguém que apoiou ele naquela decisão. Tem muita gente assim, em muitos lugares, tá? Então, a gente tem que atentar a ouvir. Temos que ficar atentos à voz do Senhor. Aquilo que está sendo falado, que você está ouvindo, vai contra a Bíblia? Vai contra a palavra de Deus? Então não é Deus falando com você. Não adianta você insistir, porque Deus nunca vai falar alguma coisa para você, entendeu? Que vai contrariar a palavra dele. Deus não vai fazer isso. Não adianta você esperar, entendeu? E ouvir atentamente, obedecer, são conceitos bíblicos. Em todo lugar tem para você obedecer, certo? Adão desobedeceu, deu ruim, certo? Saul desobedeceu, deu ruim. A maioria dos reis de Israel pisou na bola e deu ruim. A gente tem um monte de exemplos. Jonas desobedeceu a Deus, deu ruim. Ainda quando você desobedece, mas você consegue se arrepender, certo? E pedir perdão para Deus, você consegue minimizar o seu problema, o seu transtorno. Porque quando você pega um ônibus errado, quanto mais tempo você demorar para descer dele, mais longe do seu destino você vai estar e mais caro vai custar a volta. Então você tem que aprender a ouvir atentamente. Não é só ouvir, não é só escutar, é compreender e colocar em prática a vontade de Deus. É ouvir e compreender. Então nós vemos aqui, Deuteronômios, tá? Nós vemos que o povo de Israel, se você procurar no Velho Testamento, você vai achar um monte de momentos em que eles desobedeceram a Deus. Deus falando claramente, o povo duro, o povo difícil. Essa semana, eu estava assistindo a série lá, Casa de Davi. Aí tem uma conversa lá, eu não sei se foi assim na época, se está certo com a Bíblia ou não, mas eu vou citar o exemplo aqui, para você ver como é que é. Davi era um cuidador de ovelhas, e o Saul fala para ele assim, que ele também era uma pessoa do campo, e que ele cuidava de jumento, né? Aí ele fala, as ovelhas são boazinhas, é de boa, agora jumento é difícil. Ele tem muito jumento por aí, igual ele fala que tem muito jumento, tem muito povo que para de jumento. Aí Davi fala assim, poxa, mas você está chamando o ser humano de jumento? Ele fala, tem muito que é pior que jumento. Porque jumento empaca, jumento até morde.
a pessoa. Tá? Ele fala, tem gente que é pior que jumento, e tem mesmo. Tem pessoas que têm um serviço duro, coração duro, pessoas difíceis de lidar, pessoa que, sabe, que não aceita uma correção, não aceita de jeito nenhum, entendeu? Quando uma palavra vem para ele, quando Deus está falando, todo mundo percebe que é com fulano, entendeu? Mas ele fala, não, é fulano, fulano precisava ouvir essa palavra, ciclano precisava ouvir essa palavra, mas a palavra é para ela, e ela não enxerga, ou ela não quer enxergar. Tem muito isso, tem muito disso, tá? Então nós vamos vendo que a palavra de Deus nos traz assim muita orientação com relação a isso. Tiago 1:22 diz assim: não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Então, ouvir atentamente e obedecer. Ouvir e a obediência demonstra fé. Quando nós recebemos uma palavra, ou de correção, ou de orientação da parte de Deus, tá? E a gente obedece, nós estamos demonstrando fé. Mesmo que aquela palavra, muitas vezes, sabe, seja uma palavra assim que você fala assim, mas será que isso vai acontecer? Será realmente que isso é de Deus? E aí você fala assim, não, eu vou pela fé, eu vou obedecer. Vai dar certo em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai acontecer. E você mantém firme e acontece. Tá? É fé, amor e respeito a Deus. Tá? Eu sou de uma época que eu fui criado assim. Sempre que precisava fazer alguma coisa, eu ia pedir oração. E como eu era da igreja do Evangelho Quadrangular, e tinham muitas irmãs de oração, né, as irmãs eram as colunas da igreja, que viviam em oração. Então a gente ia na casa das irmãs receber oração. Aí ia trocar de carro, ia comprar uma moto, ia não sei o que, ia lá orar. Falava, Senhor, se for da tua vontade, abra as portas, se não for, e dá tudo errado. Então eu já sabia, quando começava a dar um negócio meio difícil, coisinha aqui, coisinha ali, não, já entreguei na mão de Deus, já falei com Deus, que quando é para se é dele vai dar tudo certo, não está dando certo, então não é vontade de Deus, já descartava, então já fazia aquilo, a gente buscar a Deus, e o mais importante é ouvir. E eu vou contar um testemunho, um fato, que serve certinho nesse momento da ministração. Eu tinha um amigo, que ele trabalhava numa gráfica, e ele era gráfico, e ele trabalhava com aquelas máquinas offset, e ele queria comprar uma máquina, uma gráfica para ele, e abrir uma gráfica para ele. Aí nós combinamos de irmos orar na casa de uma irmã, que eu nunca tinha ido lá, mas a gente sabia por referências da igreja que aquela irmã era uma bênção, que era uma mulher de Deus. Então nós pegamos a moto e fomos na casa daquela irmã. Chegando, uma casa simples de madeira, muro bem simples, tudo simples demais. Entramos, chão, não tinha piso, a casa era terra batida. Eu dei de cara com a irmã, baixinha, a irmã Maria, e o marido dela, o irmão Zé Bernardo, desse tamanho, ele era enorme. Quando ele me deu a mão dele era 3 da minha, tá? Minha mão sumiu dentro da mão dele, mas no joelho dele e dela,
tinha um calo preto desse tamanho aqui assim, ó, de ficar de joelho em oração. Era uma mulher e um homem que oravam, passavam as madrugadas orando. E ela olhou para a gente e ela falou assim: eu estava esperando vocês. Deus me mostrou vocês vindo de moto em cima do viaduto. E o recado de Deus para você, para o outro, é o seguinte: vai e compra a máquina, porque Deus está no negócio. Tá? Saímos de lá, ele falou: eu vou lá em Ribeirão Preto comprar essa máquina. Ele pegou um ônibus, pediu para mim ir junto, nós fomos lá em Ribeirão Preto. Chegou lá, ele olhou a máquina, adorou a máquina, é minha, tal, você guarda para mim, que eu vou buscar, fazer um empréstimo, entendeu? E volto para buscar a máquina. Ele não fechou o negócio. Ele foi. Demorou uma semana, quando ele voltou lá, o cara tinha vendido uma máquina. A máquina estava novinha, perfeita. Ele ficou decepcionado, ele foi para Marília, em outro lugar, e comprou uma outra máquina. A máquina estava toda bichada, cheia de problema. Quando ela falou para ele: vai, faz a viagem, compra, ele não obedeceu. Ele podia ter falado: vou deixar um cheque, vamos fechar o negócio e eu vou correr atrás do financiamento. Ele falou: não, eu vou correr atrás, vou no banco primeiro. Ficou correndo de banco em banco buscando empréstimo. Ele tinha uma palavra: a máquina é sua, faz a viagem, e o Senhor está no negócio. Ele ouviu, mas ele não obedeceu. E ele perdeu o negócio. Ele abriu a gráfica e só teve problema e teve que fechar a gráfica, porque ele não obedeceu a Deus. Então, nós temos assim, a obediência dá significado e direção à nossa vida. A obediência à palavra de Deus, a Deus, ela dá um significado, dá uma direção, dá uma meta, um rumo para a nossa vida. Tá? Quando a gente está nesse propósito, está nessa obediência, nossas ações e conquistas passam a ter um propósito eterno, porque Deus está no negócio. Você não está só. Quando você recebe uma orientação, quando você vê, sabe da palavra de Deus, conhece o mandamento, sabe, e tem a oportunidade de não cumprir o mandamento, de desobedecer, mas você escolhe, você escolhe e faz a opção por seguir e por cumprir o mandamento, tá? Você tem um propósito eterno, porque Deus está embasando você. Deus está no negócio com você, você não está sozinho. A obediência ela vem como uma resposta à vaidade. Se a vaidade é um negócio fútil, a obediência não tem nada de futilidade. Nós estamos embaixo da vontade de Deus. Porque quando a gente fala em ouvir e obedecer, você está fazendo a vontade de Deus. E quando você faz a vontade de Deus, não é nada passageiro, não há futilidade. Tá? Então nós temos que estar entendendo isso. Tá? E isso tudo comprova uma coisa: relacionamento com Deus. Quando você tem um relacionamento com Deus, você tem intimidade com Deus, você tem parceria com Deus, você escuta a voz dele e você obedece. Tá? Então, quando você escuta e obedece, demonstra no reino espiritual que você tem um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. Tá? Bem diferente de quando você faz as coisas por sua livre e espontânea vontade, achando que aquilo é algo importante, mas que no fundo, não tem importância nenhuma, é uma futilidade. Tá? Porque, como Salomão diz, tá? Você não vai levar nada daqui, é tudo passageiro.
Para você pode ser algo muito importante. Nossa, comprar aquele carro vai ser, nossa, vai mudar a minha vida. Vai sim, você vai ter mais conta para pagar, mais prestação, seguro, imposto, PVA, você vai ter gasolina, você vai ter manutenção, vai mudar a sua vida. É como se você casasse e tivesse uma nova família para sustentar. Tá? Então, essa é a realidade. Vai mudar a sua vida. Ah, vai me levar para cima e para baixo, vai me dar liberdade. Quem é livre, tendo um empréstimo no banco, uma despesa diária, uma conta para pagar que você fez por algo, entendeu? Que aos seus olhos é bom. E Deus pode abençoar, se você tiver no propósito com Deus, entendeu? Aquilo não vai ser maldição, vai ser bênção. Aquilo não vai ser maldição. Eu vejo o carro que eu tenho, que está comigo há 9 anos, como uma bênção de Deus. Eu vejo aquele carro como uma bênção de Deus, porque ele foi comprado debaixo de oração. Deus sabia que eu precisava, Deus me preparou um carro de excelência, certo? Eu consegui comprar, mesmo assim, fazendo um esforço, eu consegui comprar e não foi um peso na minha vida. Eu já tive carro, eu já tive condução que foi problema na minha vida. Mesmo muitas vezes orando e às vezes não ouvindo exatamente o que era para ouvir, interpretar aquilo que Deus estava falando. Porque muitas vezes nós interpretamos do jeito que o nosso coração quer e não interpretamos como o que Deus quer fazer. Nós precisamos saber interpretar a voz de Deus, se é a voz de Deus ou se é a voz do seu coração, da sua vontade. Tá? Nós temos que estar atentos. Tá? A obediência, ela não é um fardo. Ela não é um fardo, mas um caminho para encontrar propósito e plenitude. Tá? Muitas vezes pode ser um fardo, dependendo a quem você obedecer. Se você está abençoando a Deus, e se Deus está com você no negócio, você vai ter paz. Porque quando você não tem paz no negócio, Deus não está com você. Porque quando você faz alguma coisa, você obedeceu a Deus, você buscou a Deus, você clamou por Deus, você estava na presença de Deus, tá? Tem tudo para você ter paz. Tá? Deuteronômio 28, ele tem um significado que as bênçãos são resultado da obediência e a maldição são resultados da desobediência. Certo? Davi, um grande rei, teve uma trajetória, chegou no momento, ele teve um problema, mas rapidamente ele se voltou para Deus, pediu perdão, acertou a sua vida e continuou. Então não vou dizer para você, entendeu, que você nunca vai errar, que você nunca vai pisar na bola, que você nunca vai ter um momento, entendeu, e que você vai deixar de ouvir a Deus, deixar de ouvir a voz de Deus, mas pode ter. Todos nós podemos passar por isso. Tá? Mas, a partir do momento que a gente tem humildade no coração, certo? E saber, porque a gente sabe, o Espírito Santo incomoda, a gente sabe quando nós não estamos no propósito de Deus. Tá? Salomão conclui que o dever do homem é temer a Deus e guardar seus mandamentos, pois isso dá sentido à vida.
Então nós vemos lá Salomão, né, num livro no qual ele, se você pode olhar, você vai falar, puxa vida, esse cara, né, só vê, nossa, esse cara tem um pessimismo. Não, mas é uma experiência de vida. Ele fala da experiência de vida, do que ele viu. O que ele viu, o que aconteceu. Tá? E ele fala assim, ó, isso dá sentido à vida. A obediência dá sentido à vida. Tá? E a obediência ela é um antídoto para a vaidade. Quando você ouve a voz de Deus, você deixa de ouvir a sua voz. Você deixa de fazer a tua vontade. Você deixa das futilidades. Tá? Ouvir atentamente para discernir. Ouvir atentamente a voz de Deus nos permite discernir entre o que é vaidade e o que tem valor eterno. Você tem que parar para ouvir. Tá? E discernir, ponderar o que você está ouvindo. O que você está fazendo. Se você está obedecendo ou desobedecendo. Você hoje tem obedecido mais a Deus ou desobedecido mais a Deus? Você tem se deixado levar pelo que você quer, pela natureza humana, tá? Ou você está se deixando levar pela vontade de Deus? Você está empenhado em saber qual é a vontade de Deus. Qual é a perfeita e agradável vontade de Deus? Você tem que se empenhar em saber qual é a vontade de Deus. É importante para o cristão. Se eu fosse falar aqui a respeito de obediência e desobediência e começasse a citar os nomes dos maiores profetas, dos maiores reis, dos maiores juízes da Bíblia, dos maiores líderes, todos eles. Moisés desobedeceu a Deus e não entrou na terra prometida. Moisés, o cara que foi usado por Deus, um homem que foi usado por Deus de uma forma tremenda. Foi usado, sabe, não é qualquer um que manda abrir o mar, não é qualquer um que manda parar o sol, parar as estrelas, parar o tempo, não é qualquer um que manda retroceder as estrelas, não é qualquer um que pega um povo duro, como o povo de Israel, e transforma numa nação. Não é qualquer um que morre na cruz do Calvário para salvar o pecador. Esses homens, tirando o último, Jesus, né? Mas se a gente pegar os outros todos eles eram humanos, e em um momento ou outro fugiram, se esconderam em cavernas, tá? Todos eles têm uma história, e nessa história você vai achar momentos de glória porque obedeceu a Deus, e momentos não tão gloriosos que se esconderam, que fugiram, sabe, que foram derrotados. Quantas guerras Israel perdeu porque estava no pecado? Estava desobedecendo a Deus. Sabia, porque todo o povo de Israel sabia qual era a vontade de Deus. Eles estavam de Moisés até Salomão mais de 500 anos, certo? Eles sabiam, porque eles passavam de pai para filho, tudo, todos os ensinamentos, e eles sabiam
quando eles estavam fazendo a vontade de Deus e quando eles não estavam fazendo as bênçãos de Deus. E quando eles escolhiam as bênçãos, a prosperidade, e quando eles escolhiam a derrota, a fome, a miséria, tá? E nós também sabemos, quando a nossa vida não está dando certo, quando tem alguma coisa na nossa vida que não vai, não tem jeito, nós sabemos, Deus sabe, e você sabe aonde você está desobedecendo. Você sabe. Então, essa ministração é uma ministração para você refletir sobre obediência e desobediência. É tudo vaidade, segundo Salomão. Tudo que você fizer, tudo que você correr atrás nesse mundo, tudo que você se matar para conseguir a vaidade. A única coisa que realmente importa é ouvir atentamente a Deus, tá? Eu vou até frisar aqui para que todo mundo se lembre. Se atentamente ouvir, se fielmente ouvir, se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, tendo cuidado de guardar, ou tendo o zelo de seguir os mandamentos, ou se fielmente obedecer, tá? Então guardar no coração, guardar na nossa mente, tá? Ouvir, reter, tá? E obedecer, porque não adianta nada você ouvir e não obedecer, e não adianta você querer ouvir, não adianta você querer obedecer, se você não ouve o que é para obedecer, se você não sabe o que você tem que fazer para ter uma vida de prosperidade, para você ter as bênçãos do Senhor. Então você tem que buscar ouvir a Deus e ver exatamente o que Ele está te falando. Amém? Então Deus abençoe vocês. Espero que essa palavra possa te orientar, fazer você pensar e ver se realmente você está ouvindo e obedecendo a Deus. Amém?